chamo Vanessa Lícia Barreto Olivieri, 34. Sou casada com o Arthur, é bonito. A gente não tem filhos, mas a gente tem 3 cachorros que a gente demanda atenção. A gente fala que é filho de cachorro-filho. Não, a gente tem orado quanto a isso, de adotar ou ter filho da barriga. É uma coisa ainda que a gente não tem certo, mas a gente já ora para que aconteça, que Deus abençoar, assim. Adoção é uma coisa que eu acho mais legal do que ter de barriga. Ixi, a minha família, eu acho que, assim, o título é católico, mas era sincretismo total, eu acho. Minha mãe era muito mística, esotérica, de ler tarô, fazer feng shui e trabalho de candomblé para alinhar os chakras. Era bem isso a misturança, mas falavam sem catolicismo. Pô, eu sabia de Deus. E eu tinha medo de Jesus, porque aquela cara na cruz, assim, eu me assustava. De verdade, eu ficava com medo daquele cara. Eu falava, eu passava rápido, assim, na frente da imagem. O evangelho na minha vida aconteceu cedo, precoce, eu acho. Porque quando eu tinha 14 para 15 anos, foi um evangelismo de rua que fizeram. Num panfleto na minha mão, assim. Era um evento de jovens, estava acontecendo, competição esportiva, na cidade de Ubatuba. E aí eu recebi um panfleto e naquele dia eu resolvi ir pro culto. Era um culto que eles convidaram a gente para ir. E nesse dia já aconteceu muita coisa diferente, porque quando eu cheguei lá eu senti um calor, um amor, um negócio. E aos prantos eu chorei, assim. Eu acho que eu tava entendendo. O que me comoveu naquele dia foi assim: Deus me ama. Tem um Deus que me ama. E esse cara me ama. Deus é verdadeiro, ele me ama. E eu chorava. No fim das contas, de todos os jovens que visitaram lá, eu fiquei na igreja. Então, quando eu olho para isso, eu falo: meu Deus, tudo isso aconteceu. Veio equipe de fora da cidade para fazer evangelismo de rua, dança, teatro. E ali eu conheci que era aquele rosto que tinham retratado triste, né? Então, quem era Jesus? Que é Jesus morrer por nós? Eu não tinha noção, eu já tinha ouvido falar. Ah, Jesus morreu e ressuscitou. Creio na Santa Igreja, morreu e ressuscitou no 3º dia, um papo assim. Aí nesse dia, que eu entendi do choro lá, tudo, aí eu me converti nesse momento. Eu me formei médica agora, recentemente, e graças a Deus passei num concurso e vou poder estudar para ser pediatra. Foram 3 anos de cursinho para ingressar na faculdade de medicina. E a vaga saiu aqui em Taubaté. E até o 3º ano da faculdade eu também não consegui me ver muito dentro do curso. Eu achava que eu não ia dar conta, que imagina essa demanda, como que eu vou cuidar da vida de alguém? A pessoa vai morrer na minha mão, é muita responsabilidade. E sempre fui construindo no Senhor a minha força. E aí no 1º ano de curso eu deflagrei um transtorno psiquiátrico, que é a síndrome do pânico. E eu acho que muito por isso, porque eu me vi completamente incapaz de dar conta do projeto que eu queria e sonhei tanto. Não dá para ser médica na minha força. Eu, Vanessa, com a minha história, com o meu repertório, é impossível. Eu não consigo. Continuei a faculdade, porque não tinha como desistir tanto tempo assim, eu já estava tentando me achar. E aí, ao final do curso, foi amadurecendo e eu realmente me encontrei. Graças a Deus. Eu amo trabalhar com pessoas, cuidar e tudo. E aí, quando chegou agora, no fim do ano que eu fui me formar, eu fiquei de novo apavorada, que eu falei, meu Deus, vão me dar um CRM, como que eu vou cuidar de alguém? E, claro, eu tive vários sucessos durante a faculdade que me mostrava que eu estava no caminho certo, que eu estava levando a sério, que a formação estava consistente e que o Senhor estava comigo a todo tempo. Eu tenho certeza que Ele me sustentou, porque ter um transtorno de ansiedade com um curso tão pesado desse é só no Senhor mesmo. E aí ele vai enviando a provisão, as ferramentas. E aí eu vi claramente assim que eu precisava consagrar a minha vida, que a minha medicina era o meu ministério. Eu entendi que a medicina para mim era um campo missionário. Ficou muito claro assim. E eu falei, Senhor, então eu tô indo porque o Senhor vai comigo, senão eu não vou dar conta. Para mim a medicina é o lugar em que eu sirvo as pessoas com a capacidade do Senhor. Recentemente eu prestei prova para me especializar, porque eu desejo ser pediatra, né? E quando a gente quer ser um especialista na medicina, em geral a gente faz residência, tem que prestar concurso. E aí,
que aconteceu? No final das contas, quando eu fui prestar essas provas aí, eu prestei só 2 provas. E aí, o que ocorreu foi que na prova que eu mais desejava, eu tive um desempenho que eu não achei bom. Então, parecia que estava dando errado. Eu falei, como assim, Deus? A prova que eu mais estudei, eu parei de trabalhar em janeiro só para estudar voltado para essa prova. Então, parecia que estava tudo desmoronando, assim. Eu falei, meu Deus, o que eu tanto achei que ia dar certo na minha confiança, do que em tese eu entreguei mais esforço humano, parecia que estava dando errado, assim. O que eu fiz? Errado. Eu comecei a fazer força humana para a coisa dar certo. Então, comecei a ver se no outro concurso que eu prestei ia dar certo, qual hospital que eu poderia ir. E, assim, eu me entreguei à minha ansiedade de dar um jeito, porque já que o plano A estava dando errado, eu vou tentar fazer o plano B dar certo. E foi muito bom eu ter feito isso, porque veio um espelho para mim. Eu percebi que não foi bom eu ter feito assim, né? Enfim, e aí agora, moral da história, assim, finalizando tudo, é que a vaga minha saiu onde eu achei que tinha dado errado. E onde eu achei que estava supimpa, deu muito errado. E aí a gente vai ficar em Taubaté ainda e tudo mais. Como a gente vê que o Senhor está numa situação em que tudo está dando errado. Eu acho que a gente vê quando a gente tem uma aliança. Eu lembro muito de Abraão nessa hora, porque durante a faculdade eu achei em vários momentos que não ia dar certo, que o meu transtorno ia me engolir. É muito horrível. E aí foi com muita oração, assim, e confiança na aliança. Eu falava assim, se eu tô aqui, foi Deus e Ele vai continuar comigo. Então eu acho que permanecer em Deus quando tudo tá dando errado é confiar na aliança, né? E ele fez isso com Abraão. E na hora dos animais lá do fogo, Abraão dormiu, porque o homem é incapaz de fazer a parte dele. E até quando a gente acha que a gente é capaz, Deus acha que mostra, filho, não é na sua capacidade, né? Então eu vejo isso constantemente. Foi muito isso no processo da faculdade, da formação e agora no sucesso da vaga que saiu, assim. E eu espero que num próximo desafio eu consiga lembrar dessa lição. Porque eu me vi totalmente, assim, incrédula, achando que tinha fé. Foi muito isso, assim. Para mim, uma boa igreja é uma igreja que centra a palavra, as ministrações, os conteúdos na cruz. Como que eu conheci o Evangelho Simples? Fui cortar cabelo e num salão, e aí eu tava falando sobre que a gente não tinha achado igreja em Taubaté, eu e o Arthur, a gente já tava há 1 ano e meio, 2 anos aqui, entramos e saímos de igrejas e a gente não tinha uma identidade com aquele tipo de rito. De repente, aquele louvor que vira um mantra, eu falo, pô, acho que não é bem isso que Jesus quer. Um louvor, e de repente eu ouvi na pregação que a gente é capaz de merecer o favor de Deus. Não, ó, você tá andando na linha, então, olha, Deus vai te abençoar porque você andou na linha. Não, Deus vai me abençoar porque Ele é gracioso. Então aí aquilo me deixou não ir, tava desigrejada, e eu e o Arthur, e a gente cortei o cabelo. Aí nesse dia eu tava conversando com a moça que corta o cabelo, eu falei, eu sou crente, mas eu não gosto de igreja. E ela falou, tem uma igreja muito legal. Inclusive, na época, a Elisa e o André com a Michelle estavam vivendo a cura da Elisa e tudo. Falou, inclusive tem um testemunho muito legal da cura do câncer, da filha deles e tudo. Aí eu falei, Evangelho Simples, tem na internet, procura na internet e tal. Aí eu fui procurar. Só que na internet não tinha endereço. E aí eu andava de bike na época, daí um belo dia eu tava andando de bicicleta assim, eu vi um moço que eu vi no vídeo, ele tinha um óculos, olho claro, aí eu parei a bike assim, eu falei, ei, que eu queria conhecer a igreja, né? Aí era o Lucas. Eu falei, tudo bem, então, você é da igreja, do Evangelho Simples? Eu queria saber onde é a igreja. E aí o Lucas perguntou assim pra mim, você anda com Jesus? Eu fiquei assustada com a pergunta, eu falei, nossa, como que eu falo, como assim você anda com Jesus? Eu falei, acho que eu ando. E aí foi assim que a gente conheceu. Na época ainda era ali perto do Hospital Escola. Sobre futuro, uma coisa que eu aprendi no Evangelho Simples, até eu acho muito legal o pastor Eros ficar falando da morte. Eu vi que eu tinha medo da morte. Eu tinha medo do que viria depois se eu morresse. E com o transtorno de pânico, assim, a sensação de morrer ela é muito comum. Eu vou morrer disso, eu vou morrer agora. Pelo menos o futuro por medo da morte, isso meu coração é em paz, sabe? Eu não tenho mais medo de morrer. Não porque alguma coisa, é porque Jesus falou que o Cordeiro venceu e que ele ia para o Pai e ia preparar a nossa morada. Então, onde eu vou estar,
depois daqui, o Senhor já tá... A suíte tá pronta lá, né? Eu espero crescer em conhecer o Senhor.